Olá, o programa Controvérsia da TV Itapê é um espaço para discutir assuntos importantes com maior profundidade. Hoje o nosso tema é o bullying e nós estamos aqui no estúdio da TV Itapê com a advogada Miriam Teodoro, com a psicóloga Sária Nogueira, que é professora universitária também, com a Carolina Mandarini, que é diretora do Instituto Federal São Paulo de Itapetininga, e com a Carolina Carvalho, que é pedagoga do Instituto Federal São Paulo, campus Itapetininga. E vamos falar um pouquinho sobre o bullying, vendo vários aspectos desse problema que é muito comum nos dias de hoje. Para começar o programa, nós colocaremos um vídeo do tio de uma criança que infelizmente faleceu recentemente, comovendo a cidade, e que ele fala exatamente sobre a questão do bullying. Hoje é domingo, dia 9 de fevereiro. Fazem 4 dias que a gente perdeu o Pi. Infelizmente ele não vai voltar. A gente vai ter que aprender a viver sem ele. É uma dor irreparável. A gente não tem o que fazer. A gente tem que sofrer e pedir a Deus que Ele nos capacite e nos ensine. O Pierre era uma criança incrível. Não é porque ele morreu, não é porque ele era meu sobrinho, é porque era a essência dele. Quem conhecia ele sabe o que eu tô falando, né? Ele amava brincar, jogar, sempre ganhava da gente num jogo de raciocínio lógico. E agora não tem mais. Acabou. Aí o que fica agora é a dor. Muita dor. A saudade. E uma sensação de... Poxa, o que eu poderia ter feito? Eu não fiz. Tem muita gente falando, o caso é chocante, mexeu com a cidade, principalmente com a família, com os amigos, com quem é pai e mãe. E tem muita coisa sendo dita que não é verdade. Tem muitas pessoas na dúvida. O Pierre chegou da escola na quarta-feira, tomou café da tarde e depois ele resolveu acabar com o sofrimento. Um sofrimento que até então era oculto. Era algo só ele sabia. Os pais dele, a minha irmã, que viu a cena, aí ligou pro marido. Eles tentaram de tudo, levaram pro bombeiro e já não dava mais tempo. O Pierre não deixou nenhuma carta, tá? Ele não escreveu nada. Tudo que a gente sabe é o que a gente foi descobrindo depois. Pegando o celular dele, mensagem dos pais, dos amigos. E a gente tá tendo ciência de tanta injustiça que ele sofreu. Muita maldade de crianças que, para massagear o próprio ego, faziam piadas e diminuíam ele, e outras riam, por crianças que, sem pensar na consequência, faziam piadas, colocavam apelidos, batiam, ameaçavam. E o coitadinho não aguentou. Ele foi 3 dias, as aulas voltaram na segunda. Ele aguentou 3 dias de aula e depois não aguentou mais. Ano passado, ele foi ameaçado, ele tinha que pagar lanche. E a cantina da escola, sem autorização dos pais, abriu uma ficha para uma criança de 12 anos, na qual ele pegava lanche. E só Deus sabe a cabeça dele como que ele pagaria esses lanches. Mas mesmo assim, ele conseguia anotar um lanche e entregava para alguém. Até agora a escola não se pronunciou, não fez uma
não postou uma mensagem, uma fotinha dele. Ou seja, não tinha muita importância, né? Porque o mínimo seria prestar suporte para a família, para os pais, né? E nada foi feito. O que preocupa é que após o acontecimento, e aí eu fiz uma postagem ontem e teve bastante compartilhamento, eu recebi muitas mensagens. Meu filho não quer ir na escola, meu filho sofreu bullying, eu vou trocar ele de escola, escolas públicas, escola particular, qualquer classe social, não é bairro. Infelizmente, a cidade das escolas nos mostra que a escola é um ambiente hostil, perigoso, sem credibilidade, é onde os seus filhos passam a maior parte do tempo, na maioria das vezes, e a instituição que deveria ter responsabilidade acaba virando cúmplice da dor. Converse com seus filhos, busquem eles na escola, levem eles na escola, converse com os pais, dos amigos, ensina seu filho que não é só se fizerem piada com ele, se baterem nele. Fala pra ele: filho, se você vê algum amiguinho apanhando, alguém fazendo alguma piada com seu amiguinho, chegue e conta pro pai, conta pra mãe, tá? A gente vai conversar com o pai desse amiguinho, avisar o que tá acontecendo. Muita gente viu. Nunca pensem que uma viatura da polícia na saída, que um inspetor de aluno que muitas das vezes nem presta atenção no que está acontecendo, nunca pensem que isso vai inibir o bullying. Infelizmente a gente perdeu, e a gente perdeu muito com isso, mas que a morte dele sirva, né? Com uma bandeira, vamos fazer alguma coisa, movimentar essa cidade aí, para que essa dor ninguém mais passe, sabe? Que nenhuma família passe por isso. Eu sei que talvez a justiça dos homens pode falhar. Eu não acredito que vai falhar, mas eu sei que ela pode. Mas eu confio plenamente em Deus. Ainda que na justiça do homem, mas a justiça de Deus, a de Deus, ela não falha. No tempo certo, Deus vai fazer justiça com quem fez, com quem se omitiu. Enfim, a gente confia muito em Deus. E é por Ele, é por esse motivo que a gente não desiste. Por confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. Eu peço as orações de vocês. Me manda, se você conhece algum caso, vamos levantar essa bandeira. Não vamos deixar que mais crianças passem por isso. Vocês que sofrem por isso, você adolescente, conta com a gente. Não sofram sozinhos. Pais, nos ajudem. Não vamos perder mais crianças. Fica com Deus. Nós lamentamos muito a perda do Pierre e queremos expressar a nossa solidariedade à família e agradecer, né, nesse momento de dor profunda, por eles estarem cedendo esse vídeo, né, do tio Douglas, do Pierre, e para que a gente possa falar desse assunto tão importante que deve ser discutido para a gente melhorar a nossa sociedade. Eu vou pedir para a Sária começar falando. Hoje é muito comum o bullying. O que você, na sua atividade clínica, pode contar para a gente sobre o bullying nesse momento? Acho importante a gente falar um pouco da definição do bullying, né? Que é um termo que às vezes a gente não sabe bem do que se trata, e eu penso que ele às vezes é facilmente confundido. Então, o bullying, ele é uma forma de violência. Isso é importante da gente ter bem destacado.
uma violência que pode passar por várias modalidades, então violência psicológica, a violência física, então não necessariamente o bullying, como a violência que vai deixar marcas físicas, por exemplo, né, apesar de poder deixar, mas é uma forma de violência. E toda violência, ela acaba pressupondo uma relação de poder, né? Então, assim, existe alguém numa condição hierarquicamente mais fortalecida que acaba usando desse lugar de um pouco mais de força e acaba realizando alguma violência com alguém que parece estar num posicionamento mais fraco. Isso depende muito das relações, então nunca tem como a gente saber quem está em que posição. As relações vão ali se construindo, né? Daí a importância da gente estar atento a isso, principalmente quando a gente fala de criança, adolescente, mas aí essas relações de violência vão acontecendo, podendo acontecer o bullying, então. Ele acaba sendo, assim, multideterminado, então, tanto quem sofre bullying como quem executa o bullying com outra pessoa, a gente não tem como definir uma causa das razões pelas quais faz isso, mas é sempre importante a gente olhar para as relações, de onde esse indivíduo, essa criança vem, como ela se relaciona com os demais, e aí por isso que cada caso é um caso, e por isso que demanda tanta atenção da gente, em linhas gerais. Perfeito, Sara. E eu queria saber da Miriam Teodoro, nossa advogada, o bullying é considerado um crime, não é? Como é que está hoje a legislação? O que você pode dizer quanto ao poder judiciário e a questão do bullying? O bullying, né, que é a intimidação sistemática, ele é um crime que pode ser cometido pessoalmente, né, ou mesmo pela internet. E os dois são considerados crimes. E existe lei para orientar essa questão, né, e penalizar quem pratica bullying. E o judiciário tem entendido que tanto os pais das crianças, adolescentes, que é o lugar onde mais tem a escola, ou outras comunidades, né, igreja também, clube, o judiciário entende que os pais são responsáveis pela criação dos filhos. Então, muitas vezes, os próprios pais dessas crianças, né, dessas adolescentes que cometem o bullying, eles podem ser penalizados, inclusive criminalmente. Né? Claro que demanda de provas, né, de uma investigação bem feita, mas é isso que o judiciário tem entendido, né, através da proteção da criança e do adolescente, né, o Código Penal, existem as penas que podem ser atribuídas nesses casos. A família, o que ela pode fazer, né, a família de quem sofre o bullying, ela pode ir até a escola, exigir que seja feito reuniões com os pais daquelas crianças que estão envolvidas na situação. Né? A escola ela não pode se negar, a escola ela tem que se reportar aos pais em caso de identificar alguma atitude nesse sentido. Né? Infelizmente, as pessoas elas têm ainda um pensamento de que na minha época eu tinha apelido, tiravam sarro de mim, mas eu cresci, estou aqui, vivo e forte. Mas não são todas as pessoas que têm essa capacidade, né, de passar por uma situação vexatória, uma situação de intimidação, de ameaça, às vezes até de violência física, né? Existem vários tipos de violência: violência física, emocional, violência financeira. Então, existem vários tipos de violência que podem ser incluídas na questão do bullying. E as pessoas, elas, às vezes, não entendem, acham que é só colocar um apelido, que é o bullying. Não é. Na verdade, por isso que o nome da lei é Programa de Combate à Intimidação Sistemática. O bullying, a tradução do bullying é intimidação. Então, é uma coisa que acontece 1, 2, 3, vem acontecendo, às vezes passa anos acontecendo, né? E ninguém toma uma atitude, porque acha que aquilo lá é uma coisa normal da infância, da adolescência,
mas esquece que todos nós somos diferentes uns dos outros, né? E a gente recebe as coisas de fora, cada um da sua maneira, né? Então, a questão jurídica é essa, né? Que pode haver, sim, penalização, pode haver condenação, mas tudo depende de uma investigação bem feita, de provas, testemunhas, enfim, é uma série de coisas que o judiciário exige. No mais, eu gostaria de falar, aproveitar a oportunidade de falar que nós temos aqui em Itapetininga um núcleo de justiça restaurativa, que presta um serviço voluntário, né? A minha atuação é na penitenciária 1, mas a gente presta também na Fundação Casa e nas escolas. Só que a gente demanda de mais pessoas para fazer esse papel de facilitador. O Tribunal de Justiça, ele promove os cursos, né, gratuitamente para quem tem interesse e comprometimento, e depois a gente presta esse serviço de forma voluntária também, né? Não é nenhuma coisa que vai tomar muito tempo. Eu mesma vou uma vez a cada 15 dias na penitenciária 1, são 6 meses durante o ano, e são 2 horas só a cada 15 dias, então tranquilamente eu consigo encaixar no meu horário. Outros colegas que também fazem esse serviço, que também têm as profissões deles, que eu sou uma profissional liberal, mas tem quem seja funcionário público, tem quem seja funcionário da iniciativa privada, que eles têm essa compreensão dos chefes, dos patrões, que também estão ali prestando esse serviço. Então, já fica o meu convite aqui para quem quiser participar do Núcleo de Justiça Restaurativa. Pode até, inclusive, me procurar, depois a gente coloca o meu e-mail embaixo. A gente está precisando de pessoas que participem, né, de uma organização social melhor, de esclarecimento quanto a essas questões. O bullying também é uma questão tratada nesses círculos de restauração, círculos de paz, que a gente chama, né? Para promover a paz nesses ambientes de convívio social. É isso, por enquanto. Perfeito. Eu queria saber da Carolina Carvalho, que é pedagoga do Instituto Federal São Paulo, sobre como é que vocês tratam lá no Instituto Federal essa situação que é muito comum, né? Os alunos vêm de outras escolas, naturalmente tem toda uma necessidade de adaptação, insegurança, e precisa do apoio da escola, do acolhimento. Como é que você pode contar para a gente o que acontece lá no Instituto Federal, o que você já detectou na realidade dos alunos ali que vocês trabalham? Então, lá no Instituto Federal, a gente trabalha no contexto do ensino médio até o ensino superior, né? Então, a gente vê essas questões de relacionamento mais fortemente marcadas no ensino médio, né? Eles vêm todos de outras escolas e nós os recebemos, então, no primeiro ano do ensino médio. Nós temos lá um diferencial, né? Então, a gente tem os professores, a equipe gestora da escola, mas a gente tem também uma equipe multiprofissional, né? Então, a gente tem uma psicóloga, 2 assistentes sociais, 2 pedagogas, 3 técnicos em assuntos educacionais, e essa equipe, então, ela faz o acolhimento dos alunos, né? Como é que a gente trabalha isso, né? A gente recepciona os alunos no começo do ano, então a gente faz atividades de integração, e a gente costuma fazer um caminho de conhecer os alunos, né? O que a gente costuma dizer e chamar de pedagogia do olhar. Eles têm que ser vistos, eles têm que se sentir parte da escola. Então, essas primeiras atividades de integração, elas traduzem um pouco da sensação de pertencimento à comunidade. Uma das coisas interessantes é que lá a gente não tem depredação do prédio, a gente não tem carteiras riscadas, a gente não tem banheiros danificados, porque o primeiro movimento é dizer que tudo que tem lá é deles, e eles são parte daquilo. Então, trazer essa sensação de pertencimento à comunidade é o nosso primeiro movimento com eles. Fazer um passeio pela escola, mostrar os espaços, dizer que eles podem caminhar por lá, que lá é um lugar seguro, que nós estamos juntos com eles. E aí depois a gente faz um caminho de construção de vínculos.
Então, eles conhecem a mim, conhecem a diretora, conhecem a psicóloga, e aí a gente vai constituindo espaços de escuta e acolhimento. Então, acho que um pouquinho do que a Miriam falou. Banaliza-se o bullying. Então, qualquer coisa, ele me xingou, é bullying. Não, às vezes é um conflito entre duas pessoas, tem um confronto, mas é entre eu e ela, né? Isso não é bullying, não é sistemático, né? Não tem uma relação hierárquica ali, não tá? Então, a gente vai construir sobre aquilo, né? Uma questão de indisciplina. A gente chama lá todo mundo, vamos pensar sobre isso, o que aconteceu? Né? Por que você agiu assim com o seu colega? Como que você se sentiu? Conta para ele, né? Que é também um pouquinho, tem uma proximidade aí com a questão de restaurar os vínculos, né? Quem que tem que caber na nossa escola? Todo mundo. Eu costumo brincar nos atendimentos que se for verdinho, com pintinha laranja e antena, lá vai ser respeitado. Porque cada um deve ser respeitado sendo quem é, né? A escola é um espaço de deixar as pessoas virem a ser quem elas são. E aí é nosso papel, enquanto escola, possibilitar isso, né? Não determinar como são as relações, mas ajudá-los a lidar, né? Então, eles vêm de diferentes realidades, lá a gente não é uma escola que recebe quem está no entorno, a gente recebe da região toda, então a gente tem, assim, os alunos muito diferentes, assim, entre si, e a gente tira partido disso, né? Que bom que vocês são diferentes e que essa diferença agrega, né? E faz de nós uma comunidade mais enriquecida. Então, assim, eu acho que o que a gente poderia dizer do nosso trabalho, né, Carol? É, assim, duas coisas que são muito caras para nós: acolher e olhar, né? Mas não é olhar, é reparar, é prestar atenção, né? Tem um fulano que está amuado lá, o que está acontecendo? Aí, às vezes, a gente recebe os alunos assim: olha, fulano não está legal? Dá para você falar com ele? Isso não é incomum lá na nossa escola, né? Então, o autocuidado, o cuidado com o outro, é um movimento que a gente faz o tempo todo, né? O cuidado entre os servidores, né? Será que tem alguém entre nós que não está bem também? Né? Chama o outro para conversar, pergunta se está tudo bem. Mas é assim, é uma construção coletiva. Não dá para fazer isso uma pessoa só, né? A gente precisa instituir um movimento coletivo na escola. Então, isso é um pouquinho do que a gente busca fazer lá no nosso cotidiano. Eu vou, dentro do que você está falando, perguntar para Carolina Mandarini, diretora do Instituto Federal, justamente essa questão das diferenças, né? Nós vivemos hoje um momento que a gente pode dizer que existe muita intolerância entre as pessoas, e não é só nas escolas, né? A gente pode transferir isso para a sociedade em geral. Carolina, como é que você, como diretora do Instituto Federal, com tanta gente diferente, vindo de tantos lugares diferentes, enxerga essa situação? Primeiro, muito obrigada pelo convite em estar aqui nesse momento para partilhar e conversar sobre um tema tão relevante e importante, não só para a escola, mas para a nossa sociedade como um todo. E eu acho que um pouco da resposta, se é que tem uma resposta à sua pergunta, uma resposta simples, Edmundo, é quando a gente trabalha em equipe, né? Eu não sou uma diretora, a diretora do Instituto Federal, eu sou uma das diretoras do Instituto Federal. Nós temos uma estrutura, né? Um pouco do que a Carol colocou, a nossa estrutura organizacional, ela é diferenciada de todas as outras escolas que nós temos aqui no Brasil. O Instituto Federal como um todo, ele tem uma estrutura diferenciada, então ele tem uma equipe diretiva, tem uma direção geral e tem duas direções adjuntas, que estão junto com a direção geral, trabalhando dia a dia, o tempo todo, para melhorar esse ambiente acadêmico. Junto com as direções adjuntas, nós temos as coordenações de setores administrativos e as coordenações de curso. Cada um dos cursos que a gente oferece lá no Instituto Federal tem um coordenador, uma coordenadora que vai olhar diretamente para as especificidades daquele curso, para olhar diretamente para as especificidades daquelas pessoas. E o trabalho que a gente faz é muito voltado à pessoa. Nós temos um prédio muito bonito, uma infraestrutura muito legal, mas a escola não se constituiria se ela não tivesse pessoas trabalhando, estudando e fazendo parte daquela comunidade. Então, eu sempre falo que a gente não trabalha e fala para o estudante. Não é para o estudante ou para o servidor, é com o estudante, com o servidor. Nós estamos juntos, né? Então, nós trabalhamos essa questão do estarmos juntos dentro da comunidade.
No que se refere à intolerância, a gente costuma trabalhar inicialmente, além do acolhimento, com a questão do respeito. Eu te respeito porque você é um ser humano. Antes de tudo, você é uma pessoa. Não há essa objetificação. Porque é o menininho verde de anteninhas laranjas, né, Carol? Eu nunca lembro as cores das antenas. As anteninhas laranjas e a orelhinha azul, né? Não, você é uma pessoa complexa e que tem um monte de característica que alguém pode falar que é uma qualidade ou outra pessoa vai pegar essa característica e falar que é um defeito. Mas você é analisado e é trabalhado e a gente tem essas pessoas dentro da sua complexidade e aprende a respeitar o outro, o olhar do outro e aprender sempre com este olhar. Não é porque o outro pensa diferente de mim que ele está eminentemente errado ou que eu vou negar a existência do outro, mas eu vou acolher o outro para entender por que ele pensa diferente de mim, quais são as questões que tem, o que eu posso aprender com esta diferença. E esse é um trabalho que a gente procura fazer dia a dia, ele é contínuo, ele não é um trabalho, olha, hoje eu fiz, não está feito. Não, ele é diário, ele é constante, ele é permanente, de trabalhar sempre junto com o outro. Estamos juntos dentro de uma comunidade, porque a escola é uma comunidade. E essa é a ideia que a gente procura trabalhar lá no Instituto Federal, estando todos juntos. Muito bom. Queria saber da Sária, afinal a Sária é psicóloga e também é professora universitária, então ela tem esses dois lados aí que podem contribuir para o nosso debate. Sária, como é que você enxerga hoje essa falta de empatia que a gente vive, né? Essa falta de olhar para outra pessoa, querer entender as diferenças? O que você pode dizer sobre isso? Tá, vamos lá, é importante, né, essa questão. Então, a gente precisa sempre lembrar o quanto as coisas são construídas, né? O ser humano, né, nós temos as teorias aí da psicologia que eu gosto muito e que dizem que o ser humano ele não nasce homem, ele torna-se homem, né? Então, nós nos tornamos humanos. E a empatia, por exemplo, é algo que também é aprendido. Então, nenhum bebê nasce sabendo ser empático, nenhum bebê nasce sabendo ser honesto. Nenhum bebê nasce sabendo comportamentos de polidez, de falar por favor, obrigado, por exemplo, né? Então, eu estou mencionando essas questões para dizer do quanto essa questão da empatia também é construída e vem desde muito cedo. Então, realmente, parece que nos espaços coletivos até, a gente tem percebido essa questão da ausência da empatia, as pessoas têm se preocupado consigo próprio. Arrisco dizer aqui que também muito do nosso sistema econômico, ainda que eu não tenha muita propriedade para falar sobre isso, mas acaba nos colocando assim numa situação de individualismo, como se a gente tivesse que resolver o nosso problema, ganhar o nosso dinheiro, as nossas coisas, e olhar exclusivamente para a gente, às vezes a gente esquece de olhar para o outro. Né? Então, é claro que existe toda uma individualidade, uma identidade, pegando o gancho das colegas, cada um vai ter lá a sua complexidade, sua singularidade, mas o que nos torna humanos é na relação com o outro. Então, por isso a importância da empatia e da gente ser ensinado a isto. Né? Então, é claro, nunca é tarde. Então, as famílias são lugares que vão ensinar empatia, quando desde cedo você se preocupa, pergunta como é que tá, como é que foi a escola, quem é o coleguinha novo, o que mais gostou de comer, do que mais gostou de brincar. Isso nos diferentes espaços. É claro que quando uma criança tem um ambiente que coloca esse aprendizado na família, isso ajuda. Depois, quando ela chega na escola também, que mostra esse acolhimento, até achei muito legal o trabalho de vocês, né? Gostei de saber o formato, de acolher, de ouvir, então isso também vai fazer diferença. E aí, quando a criança é colocada em diferentes ambientes, ela vai aprendendo a olhar empaticamente para o outro, o que o outro está sentindo. Não é só o que eu quero, eu estou aqui com o outro. Se eu brigar com meu coleguinha, eu não vou mais brincar com ele, então eu vou perder uma amizade. É importante que as pessoas vejam que elas também perdem quando as relações ficam menos empáticas. E vejam que elas ganham quando as relações são mais empáticas. De modo que se no ambiente a gente consegue promover isso de um modo positivo, a gente aumenta a probabilidade de generalização de que essa criança ou esse indivíduo, podemos aqui até falar de indivíduos adultos, que esse indivíduo generalize para outros ambientes.
Então, assim, se na minha família ninguém é muito empático um com o outro, né? Então, será que... Mas na minha escola eu tenho empatia. Ou na minha escola não existe muita empatia, mas na família existe. Então, você vai diminuindo a probabilidade das pessoas olharem só para si e não para o outro. E a empatia tem a ver com isso, não é sentir no lugar do outro, porque isso não existe. A gente nunca estará no lugar do outro para sentir exatamente o que o outro sente. Mas a gente pode tentar entender o que o outro sente, saber que existe o que o outro sente. Então, por exemplo, agora eu não estou me sentindo triste, mas se tiver uma pessoa triste do meu lado, eu saberei entender o que é sentir tristeza, e portanto eu consigo estar do lado dessa pessoa nesta condição, e não necessariamente pensando só no que eu estou sentindo naquele momento. Então, acho que é bem complexo, né? A gente sempre quer falar muita coisa, mas acho que em linhas gerais é isso também. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. A gente tem a impressão que, normalmente, a pessoa que sofre um bullying, ela é uma pessoa mais reservada, ela é uma pessoa mais quieta, mais sensível. É isso mesmo? Não necessariamente, né? Pode ser. Então, a gente vê, na verdade, muitas situações. Então, pode acontecer de ser aquele indivíduo mais reservado, mais tímido, que fala muito pouco. Se a gente pensar na tal da relação de poder, talvez este seja um alvo mais fácil, digamos assim, né? Mas, às vezes, o que acontece é que lá, vou falar de crianças, né? Mas a gente poderia falar de qualquer relação. Elas meio que brincam demais entre elas, né? Até a hora que um passa a não aguentar mais tanto. Para um pesa mais. E aí esse um vai ficando mais enfraquecido e o outro segue lá nas brincadeiras, né? Então, quer dizer, não precisava necessariamente um ser mais quietinho, mais retraído. Às vezes era todo mundo mais expansivo, talvez, mas em algum momento aquilo ficou desigual e pesou para alguém, né? Por isso a importância da empatia, da gente saber quando é o limite. Isso eu já não posso fazer com meu colega porque ele já está sofrendo. Essa brincadeira eu já não posso. Eu penso que os apelidos são um exemplo, né? É muito comum que as pessoas tratem-se por apelidos, mas quando o outro não gosta, quando o outro fala que não gosta, não atende por aquele termo, aí é treino, é empatia, é olhar para o outro para entender que o outro não está gostando. Então, assim, não necessariamente precisa haver uma criança só retraída para sofrer o bullying, mas é fato que se essa perpetuação, né, da intimidação, como a própria lei coloca, a tendência é que aí esse indivíduo vá se minando cada vez mais na sua expressão, né? E aí isso vai sendo fator de risco para N outros problemas. Perfeito. Eu queria saber da Miriam, o que ela pode dizer hoje da estrutura judiciária no sentido efetivo de coibir e evitar esse tipo de situação. É o que eu falei um pouquinho mais cedo, né? A questão da justiça restaurativa. Ela está vindo para o tribunal, né? É um órgão do tribunal que a pretensão é prevenir a ocorrência de crimes, a ocorrência de vandalismo, né? Todos esses outros crimes que as pessoas têm a sensação de que aconteceu e ficou por isso mesmo. Né, aqueles crimes que a gente pensa, nossa, isso poderia ter sido evitado. Então, a justiça restaurativa, ela vem atuando junto à comunidade para prevenir as relações que possam ter algum final danoso, né? Ou mesmo para tentar resolver uma que já teve algum final danoso ou que está tendo um acontecimento ali, né? A justiça restaurativa, ela vem para ajudar a justiça punitiva, que é o tribunal. Perfeito. Acho que essa é a grande questão, né, Carolina? A questão da gente ter atitude, o que é possível fazer para melhorar essas questões que a gente está discutindo. Eu queria saber, você como pedagoga, o que você pode nos dizer que são atitudes, no caso de vocês aí na escola, mas poderia ser no ambiente de trabalho, num clube, quais as atitudes que uma instituição deve promover para evitar que as pessoas passem por esse tipo de situação? Primeiro, eu acho que
toda escola, né, e todo espaço coletivo tem que ter possibilidade de escuta. Então, quem está ali naquele ambiente tem que saber que tem que recorrer a um lugar onde ele vai ser ouvido, né? E isso não pode ser minimizado. Então, quando um aluno procura a gente dizendo, eu estou sofrendo bullying, como eu disse, talvez não seja bullying, mas se ele está se sentindo assim, ele precisa ser acolhido, né? A gente precisa ouvir as pessoas, né? E eu acho que no caso das escolas especificamente, a gente precisa sempre estabelecer uma parceria com a família. E a gente vê uma faceta do aluno na escola e a família vê outra. Então, quando a gente identifica alguma questão, né, o primeiro movimento é sempre chamar a família. Vamos tentar completar aqui, né, os nossos olhares, né, são olhares complementares, né. Então, às vezes, já vivi uma situação, por exemplo, em que um aluno me procurou dizendo assim, olha, Carol, eu acho que eu tô com depressão. E aí eu falei, bom, mas você já falou com a sua família? E aí ele disse assim, eu não falei com a minha mãe, porque a gente estava assistindo televisão junto e apareceu um jogador de futebol que estava deprimido. E a minha mãe disse que isso é uma baita de uma frescura. E aí ele achou que não podia dizer para a mãe. E aí a gente teve uma conversa, aí eu pude chamar a psicóloga pôde chamar a família, enfim, foi feito todo um trabalho, né? Naquele momento ele não disse para a mãe, teve um desencontro ali, né? Então a gente pôde contribuir com essa família. Do mesmo modo que às vezes as famílias também trazem situações que a gente não está conseguindo alcançar ali na escola, que quando as famílias trazem a notícia, a gente vai se atentar, e aí vai ver, e vai tomar as providências necessárias, né? Então, eu acho que assim, ter espaço de escuta e ter um olhar atento, né? Mas a gente entende também que no contexto escolar, às vezes, ele às vezes pode não favorecer, né? Se os profissionais daquela escola estão muito sobrecarregados, ou tem muitas demandas, ou tem muita burocracia, essas coisas vão se perdendo, né? E a gente entra no ativismo ali de funções que a gente perde, que o mais importante, né, como a Carol disse, são as pessoas, né? Então, fazer sempre esse movimento de, olha, calma, para que mesmo que a gente trabalha aqui? Aqui a gente trabalha para formar pessoas, então as pessoas sempre têm que vir primeiro. Carolina Mandarini, pegando aí o gancho da Carolina Carvalho, uma escola não é feita só pelas quatro paredes ali da sala de aula, não é isso? O que você pode dizer para a gente, você à frente do Instituto Federal, sobre essas outras situações da escola, esses outros espaços que precisam ser considerados? Vamos lá, né? Se a gente trabalha a escola na visão que o aluno entende, está aprendendo ali na sala de aula, a gente está reduzindo toda uma gama de relações sociais que a escola permite. É na escola, muitas vezes, em grande parte das famílias, onde ocorre o primeiro momento de socialização da criança, do adolescente, com o mundo exterior, né? Com valores diferentes dele, com pessoas que pensam diferente com ele. Muitas vezes ele encontra neste primeiro momento na escola. E, em alguns momentos, o conflito acontece, né? Então, a escola também é esse lugar onde, muitas vezes, esses conflitos acontecem. E, por muitas vezes ser o primeiro lugar, as pessoas podem não saber como trabalhar com esse conflito, né? E aí vão gerar questões de intimidação, podem, né, consequentemente, intimidação sistemática, bullying, ou outras questões de violência, né? Então, a ideia do nosso trabalho lá do Instituto Federal, e aí eu gostaria de enfatizar, Edmundo, que a gente tem um trabalho diferenciado porque a gente tem uma equipe diferenciada, sempre no foco das pessoas, né? A estrutura da escola, tendo, né, no caso, a Carol é uma pedagoga, nós temos 2 pedagogas na escola, né? E elas, normalmente, na escola, o pedagogo é o professor do ensino fundamental 1, não. O pedagogo no Instituto Federal, ele desenvolve um trabalho de orientação pedagógica ao estudante, ele desenvolve um trabalho de orientação pedagógica ao docente, acompanha esse trabalho escolar. O psicólogo escolar, nós temos uma psicóloga escolar no Instituto Federal, ela tem esse olhar para o estudante. Então, ela trabalha lá, né? É uma servidora concursada que está lá para trabalhar junto com o aluno. Nós temos 2 assistentes sociais que também fazem esse trabalho diferenciado com o aluno e uma gama de muitos outros profissionais. Então, nós conseguimos,
por vezes, ter esse olhar diferenciado, porque esta estrutura nos permite esse olhar, né? Então, às vezes fala, mas por que a escola X faz, a escola Y não faz? Vamos também, tendo esse olhar das pessoas, quais são as condições de trabalho, né, das escolas? A gente tem que ter esse olhar também de buscar não falar, mas se ali faz, então todo mundo pode fazer. Não, nem sempre, né? Quais são as condições que são ofertadas ali? Quais são as condições de trabalho? Qual é a sobrecarga de trabalho daquele docente? O professor do Instituto Federal, ele tem dedicação exclusiva, ele trabalha só no Instituto Federal. Ele ministra aula só no Instituto Federal. Ele tem tempo de realizar, além das atividades docentes, atividades de pesquisa, de ensino, de extensão, ali, né? Diferentemente da realidade dos demais professores, que muitas vezes se desdobram em 2, 3, 4 escolas para compor a renda familiar, né? Então, isso faz muita diferença. E, com isso, a gente consegue ter esse olhar diferenciado do aspecto também da inserção desse estudante na sociedade. Porque qual que é a nossa missão enquanto escola? É formar pessoas, formar cidadãos. Cidadãos que estejam propriamente prontos, né? Muita ousadia, né? Achar que alguém está pronto para alguma coisa, mas para viver na sociedade em que estamos. Uma sociedade cheia de diferenças, uma sociedade que tem tolerância, uma sociedade que muitas vezes não é tão gentil com as pessoas que não se encaixam em um padrão. Perfeito. Sária, pegando essa última colocação aqui da Carolina, essa dificuldade para as pessoas se adaptarem, como ela falou, no caso do ambiente escolar, mas pode ser em qualquer outro ambiente, qual a orientação para aquelas pessoas ao entorno, normalmente da família, para que elas possam proteger mais, no sentido de que não chegue o bullying a alterar a vida da pessoa, esses ataques que muitas vezes, como a Carol falou, as estruturas não conseguem, pela natureza delas, evitar. E qual a forma de proteção que a família, que as pessoas que amam uma pessoa que pode ser vítima de bullying, como é que pode ser detectados, ajudar essas pessoas? Vamos lá. Eu penso que essa questão da adaptação, a gente precisa ter paciência e a gente precisa ter tempo. Toda adaptação, ela demanda tempo, né? Então, eu iniciaria dizendo que talvez uma das coisas mais importantes seja não atropelar, eu gosto de usar essa palavra, né? Não atropelar os processos. Então, assim, se uma criança, você percebe que ela está incomodada com a escola, ou porque ela mudou agora para aquela escola, ou porque algo mudou naquela escola, entrou algum colega novo e está com dificuldade de adaptação, enfim, independente de qual seja a adaptação necessária. A questão é que precisa ir ouvindo, mas também trabalhando com essa criança estratégias de resolução de conflito, né? Então, para isso, existem muitas formas de intervenção profissional, mas, para além das intervenções profissionais, acho que a gente pode pensar assim, em orientações para as famílias. Então, ouvir, ajudar a criança a pensar em estratégia de como ela poderia responder, de que modo é adequado responder, para qual adulto ela pode recorrer, qual a saída que ela pode encontrar naquele momento. Então, além da saída naquele momento, fora isso, com quem mais a gente pode conversar, com quem mais a gente pode articular. Além de olhar, de repente, para o colega que está difícil uma adaptação, mas quais os coleguinhas que você gosta? Quais os que você já está adaptados? Então, talvez, focar, além do que está difícil de adaptar e conflituoso, focar também no que existe de bom, nas relações que existem boas ali, porque aí essas vão ajudando a dar uma equilibrada. E aí, com essas habilidades de resolução de problema, principalmente, né, habilidades de lidar com conflito, de ir tentando melhorar as outras, né? Claro que tem situações que vão ficando insustentáveis, e aí, quanto mais insustentável, eu costumo dizer que aí o remédio vai ficando mais amargo, né? Então, a gente tem a lei, a gente tem outros recursos que talvez sejam necessários. Mas eu penso que, de início, as adaptações passam por enfrentamento de conflitos. É importante que a gente pense. Eu trabalho bastante com parentalidade, né? Então eu me arrisco a falar bastante sobre famílias, educação de filhos. É importante que a gente promova essas crianças em terem comportamentos assim de resiliência,
né, habilidades de enfrentamento, porque os pais, ou quem quer que faça essa função, não vai poder estar junto o tempo inteiro. Quando eles chegam na escola, os pais não vão estar sentadinhos ali junto para resolver pela criança. Vontade existe, a gente ouve isso dos pais, mas não é possível. Então, assim, de promover a autonomia das crianças, para elas saberem a quem recorrer ou onde se segurar na hora que a questão ali apertar. E aí, dando tempo para esse processo. Falando, olha, vamos ver como vai ser o dia de hoje. Aí você pergunta como foi aquele dia. Vamos ver como será que dá para melhorar para amanhã. Você acha que dá para conversar com alguém lá na escola? Em quem você mais está confiando lá? Quem você acha que é possível conversar? Você quer que eu vá conversar? Ou, lógico, você pergunta para a criança para mostrar que a opinião dela é importante. Mas é claro que se o adulto entende que é o caso de conversar porque ele entendeu, ele que o faça. Mas, assim, sempre dando também essa validação para ouvir a criança, como ela se sentiria ajudada nesse processo de adaptação. E isso é importante, porque senão a gente acaba cortando possibilidades, né? Às vezes uma criança está com uma dificuldade de uma adaptação no contexto escolar ou até de uma sala de aula, aí dá-se um jeito de mudar de sala de aula ou mudar de escola. Então, às vezes, também acontece da gente ver crianças mudando com muita frequência de escola. E em qual momento vai tentar enfrentar a fase da adaptação? Que é comum a todo ser humano, que é comum em diversos momentos da vida, em um momento às vezes é mais intenso que outro, mas a gente precisa pensar nessas questões que acabam sendo protetivas. Isso protege a criança de quando o ambiente acaba sendo hostil, né, muitas vezes. Então, mas reiterando que quando as estratégias assim não ajudam, não se mostram viáveis, aí buscar outras formas, né, como reiterando inclusive a questão legal. Exatamente, Miriam. Gostaria que você falasse sobre quando chega um caso extremo, né, que todas as tentativas aí falharam, o caso mesmo de uma morte ou um impacto na saúde mental de uma pessoa, ou mesmo até uma perda de um emprego por conta de um ambiente de bullying. O que você tem conhecimento que tem sido decidido pela justiça nesses casos? O judiciário tem, na verdade, são várias as leis, cada uma cabe ao caso específico, né? Eu posso até elenquei algumas aqui, se você me permitir, eu posso ler. O Código Penal ele tem o artigo 122, que fala sobre a indução ou instigação ao suicídio ou automutilação, né? As pessoas que se cortam. O artigo 129 fala sobre a lesão corporal, quando há agressões. O 147A foi inserido no Código Penal pela Lei 14.132 de 2021. Ele fala sobre a intimidação contínua e sobre a ameaça, que é o stalking, né, a perseguição. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem a previsão de resguardar a criança contra a violência. O artigo 18 fala exatamente sobre o bullying, né, sobre a proibição do bullying e a responsabilidade, quem deve ser punido. Prevê para quem expuser a criança, prevê pena para quem expuser criança ou adolescente a vexame e sofrimento. Né? Tem também a lei do bullying de 2015, que obriga as escolas, clubes a adotarem medidas de prevenção ao combate ao bullying. Então, as escolas elas têm que ter eu esqueci agora, essa frente, né? Que esteja preparada ali entre os funcionários para identificar e combater, né? Desfazer o menor sinal de violência, desfazer aquela situação, né? E como a professora falou ali, tem que ter essa relação boa com os pais eles precisam estar presentes, né? Porque a escola também não consegue resolver sozinha, ela consegue resolver talvez a situação ali dentro, mas e fora? Será que perpetuou aquele sofrimento, né? Hoje em dia as crianças têm acesso a celular, à internet, né? Será que os pais eles estão fiscalizando o celular? Será que estão vendo o que as crianças estão fazendo fora do ambiente escolar? Ou o que elas vêm trazendo do ambiente escolar para casa? Isso é muito importante, conversar é muito importante. O Código Civil prevê quem causa dano a outra pessoa o dever de indenizar, né, indenização por danos morais, pessoais, materiais, a responsabilidade civil dos pais com relação aos atos dos filhos menores,
também tem essa previsão no Código Civil, e a Constituição Federal, que fala sobre a prioridade absoluta de proteção à criança e ao adolescente, né? Primeira coisa que os pais ou o responsável por aquela criança ou adolescente tem que fazer, ou mesmo, no caso do adulto, você falou perda de emprego, né? Que geralmente ou é um adolescente, daí os pais eles são representantes legais daquele adolescente, mas no caso de um adulto, se for relacionado ao trabalho, já vai para outra esfera, que é o assédio moral no trabalho, né? Não é relacionado ao bullying, é um bullying, mas aí é uma outra questão, né? Até são outras leis que vão orientar essa situação, né? Então, a primeira coisa que os pais devem fazer, né, primeiro é tentar conversar com a escola, com os pais dos outros alunos envolvidos, e a escola mediar aquela situação e tentar resolver de uma forma pacífica, né? Tem a questão lá que eu te falei da justiça restaurativa, que pode atuar nesse tipo de situação, que é um órgão do Tribunal de Justiça, voluntário, né? Ou seja, não tem nenhum custo para a escola nem para os pais. Mas não sendo possível resolver, né, no âmbito pessoal, né, indo para o âmbito judicial, tem a questão, daí o que seria, né, o trâmite seria boletim de ocorrência, com investigação criminal e ação, né, procurar o Ministério Público para orientação, ou um advogado para orientação, tem a Defensoria Pública que atende sem nenhum custo também para as pessoas que conseguem comprovar que tem necessidade financeira, que não pode contratar um advogado. O Ministério Público ele também atende as pessoas, né, sobre questões de fiscalização da lei, né? A lei não está sendo cumprida naquela escola, a escola ela me negou o direito de fazer uma reunião para conversar com os pais dos alunos envolvidos. Então vai reclamar com o Ministério Público. O que eles vão fazer? Vão até a escola, talvez fazer um TAC, eu esqueci agora, termo de ajuste de conduta. Eles têm que ter interferência, né? A nossa sociedade ela é muito diversa e a cidade, aqui da Betiniga especificamente, é uma cidade grande já, né? A gente não tem todos os tipos de família que convivem ali, então nem sempre, né, a educação de ela vai ser igual à educação do coleguinha ali na escola. Então, com certeza vai precisar de alguém mediando aquela situação, né? Se a escola não se sente preparada ou mesmo não teve orientação, porque, como as colegas também falaram, nem todas as escolas têm a mesma estrutura, né? E é muito comum isso, e não falo só de escola pública, a escola particular também. Aliás, a escola particular, muitas vezes, ela tem medo de se indispor com aquela família que tem ali 3 filhos pagando mensalidade alta, né? Como que vai se indispor com aquela família, né? Então, assim, é muito importante que todas as escolas elas estejam conscientes da lei, que existe a lei, que eles têm que sim fazer uma interferência em caso de bullying, né? Independente de ser uma escola pública ou particular. Tem várias formas de tentar resolver essa situação antes de chegar no judiciário. Perfeito. Eu queria saber da Carolina Carvalho, como é que vocês hoje, o Instituto Federal tem mais quantos alunos? 1.200 alunos? 1.000 e pouco. Então, numa escala tão grande como essa, quais são as medidas que vocês têm tomado para não acontecer esse tipo de problema dentro do Instituto Federal? Então, a gente tem uma perspectiva, né? Nós formamos alunos nos cursos técnicos, né? Nós formamos licenciados, que são futuros professores, bacharéis, engenharia mecânica, teremos esse ano tecnólogos, né? Então, a gente tem lá vários perfis de formação, né? Pós-graduações, a gente oferta, mas a gente trabalha numa perspectiva da formação integral dos estudantes, né? Nesse sentido, o que a gente desenvolve como trabalho? Trabalhar valores também, a Carol trouxe, né? Respeito é um valor que é muito importante para nós, né? Então, e como a gente lida com essas situações, né? O encaminhamento que a gente dá para essas situações, que é sempre ouvir o aluno, né? Então, por exemplo, a gente teve uma situação lá, os alunos de informática usaram o chat GPT.
né, para resolver lá um problema. E aí a gente podia só dar 0, né? Os professores poderiam fazer essa escolha, mas a escolha não foi essa, foi chamá-los e dizer, viu, por que vocês usaram isso? Né? Qual que foi a intenção? Ah, eu estou sem tempo para estudar, a matéria está muito difícil para mim. E ali a gente conversando com os 7 alunos que tiveram, né, essa posição, a gente conseguiu também entender que tinha uma disciplina muito, muito complicada, que precisava de uma outra abordagem. Então, assim, é uma formação integral que tenta, de alguma maneira, fornecer esses recursos, né? Porque eles vão estar um tempo com a gente, mas eles vão se formar. E aí, como é que eles vão lidar com isso quando a gente não estiver lá para mediar, né? Então, que eles consigam fazer isso, mesmo quando a gente não esteja lá. E a outra coisa que a gente tem buscado, né, e é um caminho aí que a Carol se propôs, assumindo a direção, é incentivar a cultura, é a gente ter momentos de lazer, a gente ter momentos de convívio entre nós, entre os servidores, entre os alunos, de estarmos juntos enquanto comunidade, não apenas na hora da prova, na hora da tarefa, na hora, mas para que a gente possa conhecer uns aos outros, né? Isso fortalece os vínculos e isso diminui, por exemplo, o bullying, né? Que é essa falta de vínculo, né? De laços, né? Eu respeito o outro porque eu sei quem ele é, porque ele também tem o seu valor. Então, essa é a nossa proposta, né? E é o que a gente tem buscado fazer lá. Então, nosso programa já chegou no final. Quero agradecer muito Carolina Mandarini, diretora do Instituto Federal de São Paulo, Carolina Carvalho, pedagoga do Instituto Federal de São Paulo, a Sária Nogueira, psicóloga, professora universitária, e a Miriam Teodoro, que é advogada aqui de Itapetininga. E agradecer a audiência e até o nosso próximo encontro.